Fala galera, tudo bem? Eu sou a professora Gabi Jardim de Linguagens e estou aqui hoje para resolver uma questãozinha do Enem com vocês. Vamos ver qual é a questão? Enem 2015, segunda aplicação, caderno azul, questão de número 110. Começa com o texto do Guimarães Rosa, chamado Famigerado. Com arranco, o sertanejo calou-se, como arrependido de ter começado assim, de evidente. Contra que aí estava, com o fígado em mais margens. Pensava, cabis meditado. Do que se resolveu. Levantou as feições, se é que se riu. Aquela crueldade de dentes. Encarar não me encarava, só se fito a meia esguela. Latejava-lhe um orgulho indeciso. Redigiu seu monologar. O que frouxo falava, de outras diversas pessoas e coisas, da serra, do São travados assuntos insequentes como dificultação. A conversa era para teias de aranha. Eu tinha de entender-lhe as mínimas entonações, seguir seus propósitos e silêncios. Assim, no fechar-se com o jogo, sonso, no me iludir, ele enigmava. E pá, vós-me agora me faça a boa obra de querer me ensinar o que é mesmo que é. Famigerado, faz-me gerado, fal-me geraldo, família gerado? Galera, vamos ao enunciado. A linguagem peculiar é um dos aspectos que conferem a Guimarães Rosa um lugar de destaque na literatura brasileira. No fragmento lido, a tensão entre a personagem e o narrador se estabelece porque, antes de lermos as opções, vamos analisar toda a construção textual que a gente acabou de ler. Pode-se perceber que o tipo de texto do Guimarães Rosa, principalmente por meio desse texto lido, é um texto que trabalha com construções diferentes dentro da escrita, uma vez que eu tenho uma escrita que se aproxima da realidade da oralidade. E não só por essa aproximação, como também pela escolha de palavras. Muitas palavras que não só fazem respeito a palavras típicas do uso da oralidade, como marcadores discursivos, gírias, mas também toda a construção desse léxico dentro da produção textual. Por isso que o início do enunciado comenta como ele é um autor, como ele faz e constrói textos específicos e deslumbrantes que chamam a atenção dentro da literatura brasileira. Então vamos tentar reentender esse enunciado para que a gente não erre na hora de marcar as opções, ok? Vamos lá. No fragmento lido, a tensão entre a personagem e o narrador se estabelece porque, letra A, o narrador se cala, pensa e monologa, tentando assim evitar a perigosa pergunta de seu interlocutor. Quando a gente analisa todo o texto, sim, a gente percebe que o narrador está monologando, construindo um pensamento em cima de um discurso que a personagem está fazendo para ele. Todavia, ele não teme a pergunta que será feita. Por essa razão, a letra A não é a opção. Vamos à letra B. O sertanejo emprega um discurso cifrado, com enigmas, como se vê em A conversa era para teias de aranha. O uso da linguagem que se aproxima da oralidade ou de palavras que podem não fazer parte do léxico da personagem não faz com que o discurso seja construído com enigmas. Na realidade, o fato de a personagem não compreender uma palavra que dificulta o entendimento da construção discursiva. Então, a letra B não pode ser uma opção, porque o discurso não é um discurso enigmático. Vamos à letra C. Entre os dois homens, cria-se uma comunicação impossível, decorrente de suas diferenças socioculturais. O fato de haver diferenças socioculturais não faz da comunicação impossível. Pode ser que, em determinado momento, não seja possível estabelecer um entendimento, mas não significa que não é possível estabelecer qualquer tipo de comunicação, ok? Tanto é que a personagem constrói uma pergunta e faz essa pergunta para o narrador. Por essa razão, essa opção também não pode ser o nosso gabarito. Vamos à próxima. Letra D. A fala do sertanejo é interrompida pelo gesto de impaciência do narrador, decidido a mudar o assunto da conversa. Se vocês voltarem ao texto, perceberão que o texto ele termina com uma fala da personagem. Então não há interrupção do narrador em relação ao personagem. Então a letra D também não pode ser o nosso gabarito.
o que nos leva à letra E. Vamos lá? Letra E. A palavra desconhecida adquire o poder de gerar conflito e separar as personagens em planos incomunicáveis. Olha que interessante, galera, como a letra E constrói a ideia de impossibilidade de comunicação, todavia, não porque não é possível uma comunicação entre o personagem e o narrador em hora alguma, e sim porque o uso de uma determinada palavra impossibilitou essa comunicação. A palavra está presente no título e é a palavra que está presente na pergunta da personagem ao final do texto. Por essa razão, a gente chega na resposta, que é letra E. Um beijão.